Bom, então com relação às proteínas, como eu já mencionei no slide anterior, as proteínas são o quê? Biomoléculas ou biopolímeros constituídas pela repetição de monômeros, que no caso são os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles se unem uns aos outros por meio de ligações peptídicas. Nesse slide aqui, vocês conseguem ver uma imagem de um aminoácido. Como que o aminoácido ele é constituído? Nós temos um grupamento amino, que é constituído então por átomos de nitrogênio associado a hidrogênio, e um grupamento ou grupo carboxila, que é formado por átomos de carbono associado a oxigênio e hidrogênio. Então, esses dois grupamentos se associam a um átomo de carbono, que encontra-se ligado a hidrogênio e um radical. Então, essa é a estrutura de um aminoácido, tá? Conforme a quantidade de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, nós vamos ter uma classificação para essa molécula. Então, uma molécula formada por 2 aminoácidos vai ser chamada de dipeptídeo. Uma molécula formada por 3 aminoácidos, tripeptídeo. Formada por 4 até 50 aminoácidos, vai ser um oligopeptídeo. Formada por centenas de aminoácidos, vai ser um polipeptídeo. E o que é uma proteína final? Proteína vai ser uma macromolécula, constituída por milhares de aminoácidos. Então, essa imagem aqui, esse slide, é só para exemplificar. Então, a proteína ela é uma cadeia peptídica formada pela associação de milhares de aminoácidos. Então, aqui vocês podem ver a estrutura de 2 aminoácidos se associando, né? Então, a gente tem o grupo carboxila de um aminoácido se ligando ao grupo amino do outro aminoácido por meio de uma ligação peptídica. Essa imagem aqui é só para exemplificar. Então, essa imagem só está exemplificando as moléculas de acordo com a quantidade de aminoácidos que a constituem. Então, nós temos dipeptídeo formado por 2 aminoácidos, ali um exemplo de polipeptídeo formado por centenas de aminoácidos, e uma proteína que é muito maior e complexa, formada por milhares de aminoácidos. Bom, aí vocês vão me questionar, mas para que serve uma proteína? Qual que é a função? Qual que é a importância da proteína para a célula? A proteína é extremamente importante. Eu brinco que as proteínas são as verdadeiras efetoras das funções na célula. É como se as proteínas fossem os funcionários, os soldados, os funcionários de uma empresa, os soldados numa guerra, né? Então, assim, as proteínas que vão exercer inúmeras funções biológicas na célula. Então, de acordo com as funções biológicas, elas podem ser classificadas como dinâmicas ou estruturais. O que são proteínas dinâmicas? Proteínas dinâmicas elas podem ser catalisadoras, ou seja, que participam de reações químicas. A gente pode ter proteínas enzimáticas, né, que também desempenham alguma função em reações químicas, como, por exemplo, as lipases, enzimas digestivas. Lembra lá nos lisossomos? Então, dentro dos lisossomos, nós temos enzimas digestivas que vão estar implicadas no processo de transformação de um substrato. Nós temos proteínas com a função de defesa, como, por exemplo, as imunoglobulinas. Então, as imunoglobulinas também podem ser chamadas de anticorpos. Elas são produzidas pelos linfócitos contra um antígeno específico, né? Então, ela participa do sistema de defesa da célula. Nós temos proteínas implicadas no transporte de substâncias, como a hemoglobulina, que vai transportar, por exemplo, oxigênio, né, no nosso organismo. E nós temos as proteínas com função hormonal. Então, nós temos hormônios que são constituídos por proteínas. Exemplos de hormônios reprodutivos, hormônios proteicos reprodutivos, LH, FSH. E dentre as proteínas estruturais, nós temos aquelas com função de armazenar substâncias dentro da célula, como por exemplo a ferritina, que armazena ferro, e nós temos proteínas com função única e exclusivamente estrutural, como por exemplo o colágeno, que vocês já conhecem, que integra o tecido conjuntivo. Bom, as proteínas elas podem ser classificadas ainda de acordo com a sua composição, de acordo com o seu formato e estrutura espacial. De acordo com a composição,
Nós vamos ter proteínas que podem ser classificadas como simples, quando elas são formadas única e exclusivamente por aminoácidos, e as proteínas que são ditas conjugadas, que nós vamos ter aminoácidos associados a uma parte não proteica, que é chamado de grupo prostético. Então, dentre as proteínas conjugadas, o que nós teríamos? Lipoproteínas, o que é? É uma proteína associada a uma molécula de lipídio. Glicoproteínas, que é a proteína associada a molécula de glicídio, açúcares. Nucleoproteína, proteína associada ao ácido nucleico. Mineraloproteína, proteína associada a um mineral. Então, notem que na proteína conjugada, ela não vai ter só aminoácido na sua constituição. Bom, com relação à forma, como que essas proteínas podem ser classificadas? Então, quanto à forma, elas podem ser fibrosas ou globulares. As fibrosas são longas, retilíneas e geralmente insolúveis em solventes aquosos. Então, observem ali o exemplo no canto inferior esquerdo do slide, né? O colágeno, queratina seriam classificados como proteínas fibrosas. E proteínas globulares são aquelas proteínas esféricas. E que geralmente são solúveis em solventes aquosos. Então, notem ali na imagem, no canto inferior direito, exemplos, né? Um exemplo de proteína globular, que seria enzimas, proteínas transportadoras. Bom, e com relação à estrutura espacial, como que as proteínas podem ser classificadas? Então, nós vamos ter que elas podem ter 4 tipos de estruturas: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A proteína em sua estrutura primária, então na sua estrutura primária, a proteína ela vai ser constituída por uma cadeia simples e linear de aminoácidos. Na sua estrutura secundária, é como se essa cadeia peptídica simples e linear dobrasse sobre si, formando como se fosse uma alfa-hélice similar à do DNA. Na estrutura terciária, é como se uma proteína já na estrutura secundária dobrasse sobre si novamente. E na estrutura quaternária, quando você tem várias cadeias peptídicas já na sua estrutura terciária associadas. Existe um dinamismo nisso, tá? Então, uma proteína, ela pode variar a sua estrutura espacial conforme a demanda, a necessidade da célula. Então, verifiquem aqui, essa imagem é só para exemplificar. Então, nós temos a primeira figura, uma proteína em estrutura primária, depois estrutura secundária em alfa-hélice, a estrutura terciária da cadeia polipeptídica dobrada, mais uma vez sobre si mesmo, e a estrutura quaternária com associação, vocês podem notar que tem 2 proteínas aí associadas, 2 ou 3, né? Associação de 2 ou mais proteínas já na sua estrutura terciária. Então, a quaternária é a união de proteínas de várias cadeias polipeptídicas que já estavam na sua estrutura terciária. Bom, e só para a gente finalizar a respeito das proteínas, falar um pouquinho aqui de enzimas. Por quê? A enzima, ela desempenha inúmeras funções na célula. E o que é uma enzima? Como nós já vimos, a enzima é uma proteína. Então, como que a gente definiria uma enzima? Uma enzima é uma molécula proteica que participa de reações químicas, acelerando essas reações químicas, seja para a síntese de um substrato, num processo que a gente chama de anabolismo, ou para a degradação desse substrato, num processo que a gente chama de catabolismo. Um detalhe importante sobre a ação das enzimas é que as enzimas elas atuam por meio de um mecanismo que a gente chama de chave fechadura. Então, assim, existem enzimas específicas para reações específicas de catabolismo ou anabolismo de substratos específicos. Então, realmente é como se fosse um mecanismo de chave ou fechadura. Para cada fechadura existe uma chave com código específico. A enzima atua da mesma forma, com essa mesma especificidade. Tá? Então, de proteína, o que a gente tinha para falar é isso. Agora a gente vai entrar em ácido nucleico.